Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Estamos na lição de quarta-feira e o título dessa semana diz O Filho Prometido e o verso principal encontra-se em Hebreus, capítulo 1, verso 2 e 3 e aparece para você na tela. Diz o seguinte: Mas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. E hoje, nesta quarta-feira, tem um título muito interessante. Diz assim: Por meio dele, Deus fez o universo. O livro de Hebreus, Paulo, quando escreveu, afirma que Deus criou todas as coisas por meio de ou por Jesus. E que ele, Jesus, sustenta o mundo com sua palavra. Duas coisas hoje, na lição de quarta-feira, nós aprendemos: que Deus, ou Jesus, criou e sustenta. É interessante que lá no livro de Isaías, mais especificamente no capítulo 44, 45 e Neemias capítulo 9, fala que Jesus criou, mas dá a impressão que Jesus criou sozinho. Mas em Hebreus, no capítulo 1, verso 2 e 3, fala que Deus criou, ou Jesus criou. Como conciliar isso? É interessante que nós podemos perceber que a Bíblia diz que o Pai, Deus, criou e Jesus criou, porque os dois são Deus, os dois são um só. Apenas há um Criador, a Bíblia diz, e a lição de hoje diz: Deus, pois Jesus é Deus. E a gente percebe alguns textos, por exemplo, Paulo dizendo que Jesus é o Criador. Isso nos ajuda a entender melhor esse contexto. Lá em Hebreus capítulo 1, verso 10, Jesus criou os céus e a terra, muito semelhante ao que diz lá em Hebreus capítulo 1, verso 2, e o mesmo que diz lá em Salmo 102. Você está entendendo a ligação que há entre a Bíblia? Deus Criador, Jesus Criador. Há um acordo perfeito entre pai e filho em propósito e atividade. A lição vem trazendo sobre isso. Além disso, Hebreus capítulo 4, verso 13 diz que Jesus é o juiz e essa autoridade é para governar e julgar, vem de Deus Criador. Muito interessante isso, né? Hebreus capítulo 1, verso 3 e Colossenses capítulo 1, verso 17 afirma que Jesus sustenta o universo. Ele sustenta o universo. Assim, Jesus não apenas criou, mas ele sustenta cada batida do coração, cada momento da nossa existência. É por ele, é Jesus que nos sustenta. E Atos capítulo 17, verso 28 diz: Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Que Deus abençoe você no dia de hoje com esta palavra. Um grande abraço, fique com Deus.